Há um instante em que todos nós, inevitavelmente, paramos. Não é uma pausa física, é uma pausa da alma. Um momento em que o olhar se volta para trás e o coração sussurra: será que vivi tudo o que poderia ter vivido? Essa pergunta não surge na juventude. Ela vem mais tarde, quando o tempo já deixou marcas nos gestos, nas rugas discretas do rosto e nas memórias que, de repente, se tornam mais nítidas do que o próprio futuro. Mas o que é o tempo, afinal? Para os estoicos, o tempo não é o inimigo, é o professor. Sêneca, em sua obra Da Brevidade da Vida, dizia que a vida não é curta. Nós é que a tornamos curta ao desperdiçar o que temos com distrações, ressentimentos e desejos sem propósito. Ele escreveu: não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito. Essas palavras são um espelho. Elas não nos acusam, nos convidam a despertar. Porque, ao contrário do que parece, o tempo não está fugindo de nós. Nós é que frequentemente fugimos dele, mergulhados em preocupações que roubam a presença, o instante, a experiência real de estar vivo. Pense, quantas vezes você esteve com alguém que ama, mas sua mente estava em outro lugar? Quantas vezes você planejou o futuro sem perceber o agora passando por entre os dedos? O estoicismo nos ensina que o único tempo realmente nosso é o presente. O passado é uma biblioteca, serve para consulta, não para moradia. O futuro é apenas um conceito, uma página ainda em branco que o destino pode rasgar a qualquer momento. E o presente é a caneta. É nele que escrevemos o que somos. Envelhecer não é o mesmo que perder tempo. O tempo não rouba, ele depura. Ele tira o excesso, o superficial, o ruído e deixa o essencial. Com o tempo, aprendemos a ouvir melhor, a escolher melhor, a desejar menos e a sentir mais. Mas para isso, é preciso fazer as pazes com o relógio. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: viva cada dia como se fosse toda a sua vida. Não como se fosse o último, mas como se fosse o inteiro. Um dia completo, vivido com atenção, presença e propósito. Se você sente que o tempo está passando rápido demais, talvez o problema não seja a velocidade, mas o quanto você está presente, porque o tempo não é o que corre, é o que se percebe. E perceber é viver. Antes de continuarmos, quero pedir algo importante. Se você acredita que esse tema faz sentido para a sua vida, deixe o like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde os próximos episódios desta série estoica, que pode mudar a forma como você enfrenta os desafios do dia a dia. Vamos avançar um pouco mais. Até aqui falamos do tempo como mestre. Mas e quanto ao medo do tempo? Aquele que surge quando olhamos para o espelho e nos perguntamos se ainda há tempo para ser. Essa é a fronteira onde o estoicismo se torna mais humano e mais libertador. Há um tipo de medo silencioso que se instala sem alarde. Ele não grita como a dor, nem se impõe como a raiva. Ele apenas se senta ao nosso lado em momentos de reflexão e sussurra: você perdeu tempo demais. Esse é um dos temores mais profundos do ser humano. A sensação de ter desperdiçado oportunidades, amores, juventude, chances que não voltam. E é justamente nesse ponto que muitos se perdem, olhando para trás, desejando mudar o que já não pode ser alterado. Mas o estoicismo nos ensina algo poderoso. O tempo perdido só permanece perdido se você insiste em continuar preso a ele. Epicteto dizia: o que perturba o ser humano não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. O passado, então, não é o inimigo. O inimigo é a interpretação que fazemos dele. O que chamamos de arrependimento é muitas vezes uma forma de orgulho, porque no fundo achamos que deveríamos ter sabido mais, entendido mais, previsto mais. Mas não poderíamos, não com a consciência que tínhamos naquele momento. Você não podia agir diferente do que agiu,
porque ainda não era quem é agora. O tempo, ironicamente, é o próprio autor da sabedoria que hoje o faz julgar o passado. É como olhar uma estrada já percorrida e pensar: eu não devia ter pegado aquele caminho. Mas só é possível perceber o erro porque você o viveu. E é nesse sentido que o estoicismo reverte a dor do arrependimento em algo precioso: aprendizado. Sêneca nos convida a encarar o tempo não como linha, mas como lição. Ele escreveu: enquanto adiamos, a vida passa. Mas ele também sugeria que cada instante de consciência é uma vitória sobre o desperdício. Ou seja, se agora você entende o valor do tempo, é porque o tempo não foi totalmente perdido. Ele apenas se transformou em percepção. Há quem olhe para trás e veja fracassos. O sábio olha e vê treino. Cada erro foi uma lição. Cada atraso foi preparação, cada dor foi afiação da alma. O arrependimento não precisa ser uma prisão, pode ser o início da lucidez. A lucidez que permite ver que o que passou serviu exatamente para que você chegasse até aqui. E aqui está o ponto mais importante: você ainda está aqui, respirando, pensando, sentindo, e enquanto houver fôlego, há tempo. Talvez não para refazer o passado, mas para redefinir o presente. Marco Aurélio, em seus diários, escrevia para si mesmo algo que parece ter sido escrito para todos nós: não perca mais tempo discutindo sobre o que é um bom homem. Seja em outras palavras, não desperdice o agora com arrependimentos sobre o que poderia ter sido. Torne-se agora o que você desejava ter sido antes. Essa é a beleza serena do pensamento estoico. Ele não ignora o passado, mas o recoloca em seu devido lugar, não como um peso, mas como um mestre. E talvez essa seja a mais profunda forma de envelhecer sem arrependimentos. Não tentar voltar no tempo, mas aprender a caminhar com ele. Se o medo do tempo perdido é uma sombra, a aceitação é a luz que a dissipa. E é justamente sobre essa luz que vamos falar agora. O poder de aceitar o que foi e ainda assim escolher viver o que é. Há um instante silencioso, quase imperceptível, em que a vida muda. Não é quando você conquista algo, nem quando perde. É quando você, pela primeira vez, para de resistir ao que foi. Essa aceitação, simples e ao mesmo tempo tão difícil, é uma das virtudes mais profundas do estoicismo. Aceitar o passado não significa concordar com ele, significa reconhecer que ele já cumpriu o seu papel. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: aceite de bom grado tudo o que lhe acontecer, pois o que poderia mais bem adequar-se às suas necessidades. Essa frase, para muitos, soa como resignação, mas, para o estoico, ela é libertação. Porque ao aceitar o que foi, você interrompe a guerra interna com o incontrolável. Você já reparou como, muitas vezes, o sofrimento não vem do que aconteceu, mas da resistência em aceitar que aconteceu? Queremos que as coisas fossem diferentes, que as pessoas tivessem nos tratado melhor, que tivéssemos feito outras escolhas. Mas essa luta mental é uma energia que se consome no vazio, porque o passado não se move. O que pode se mover é a sua relação com ele. Epicteto dizia: as coisas não acontecem como queremos, mas como devem acontecer. E se amarmos o que acontece, teremos paz. Amar o que acontece, amor fati, como dizia Sêneca, não é romantizar a dor. É reconhecer a sua inevitabilidade e extrair dela sentido. É olhar para o que machucou e dizer: isso também me construiu. Quantas vezes uma perda nos ensinou a valorizar o que tínhamos? Quantas vezes uma decepção nos forçou a amadurecer? Quantas vezes um erro nos trouxe humildade? Aceitar o que foi é enxergar que tudo o que viveu, o bom e o ruim, serviu para lapidar quem você é hoje. Nada foi inútil se foi compreendido. Sêneca costumava escrever sobre o tempo como um bem precioso. Ele dizia: a vida é longa o suficiente e suficientemente generosa
para conceder-nos o tempo necessário à realização das coisas mais elevadas, desde que saibamos usá-lo bem. Usar bem o tempo não é apenas fazer coisas, é viver consciente. E essa consciência começa quando você se reconcilia com o passado e se ancora no presente. Quando você para de se perguntar por que foi assim e começa a perguntar o que posso fazer agora com o que restou. Essa simples mudança de foco transforma culpa em responsabilidade, dor em clareza e o passado em alicerce. Porque o presente é o único lugar onde existe redenção. Não existe recomeçar no passado, mas existe reconstruir no agora. A aceitação estoica é o ato de olhar para trás sem fugir e sem se punir. É dizer, isso aconteceu, doeu, mas aconteceu e eu continuo. E continuar é o verbo dos fortes. Não o forte que impõe, mas o que compreende. Aquele que aprendeu a se ajoelhar diante do inevitável, mas que, ao se levantar, o faz mais leve. Se o passado é uma pedra, a aceitação é o rio que a contorna. Não tenta movê-la, apenas flui, e com o tempo até a suaviza. A vida, em sua essência, é feita de impermanência. E aceitar o que foi é o primeiro passo para viver o que é. O passado é memória, o futuro é hipótese, mas o presente é ação. Você pode não controlar quanto tempo ainda tem, mas pode controlar como vai usá-lo daqui em diante. A aceitação, no fim, é a ponte entre o arrependimento e a serenidade. É o momento em que você deixa de ser vítima do tempo para se tornar companheiro dele. E é sobre esse companheirismo que trata o próximo ponto. Porque compreender o tempo é compreender a si mesmo. Afinal, o tempo não é inimigo nem aliado. É apenas o espelho onde a nossa consciência se revela. Quando você observa o tempo, o que vê? Um inimigo implacável que leva embora a juventude e as oportunidades? Ou um mestre silencioso que ensina com paciência e constância o valor do agora? Para o estoico, o tempo não é um ladrão, é um espelho, e o reflexo que ele mostra depende de como você o encara. Marco Aurélio escreveu algo profundamente revelador. Não é que tenhamos pouco tempo, é que perdemos muito dele. Essa frase, aparentemente simples, é uma das maiores provocações do estoicismo, porque ela desmonta uma das queixas mais humanas, a de que o tempo passou rápido demais. O tempo, na verdade, não passa mais rápido nem mais devagar. O que muda é o quanto estamos presentes enquanto ele acontece. Pense nas vezes em que viveu algo intensamente, uma conversa, um pôr do sol, um abraço, e teve a sensação de que o instante se alongava, como se o tempo se curvasse para caber na emoção. Agora pense nas semanas em que viveu no piloto automático, repetindo rotinas, distraído, sem consciência do momento. Essas semanas desapareceram em um piscar de olhos. A diferença entre um tempo vivido e um tempo desperdiçado está na qualidade da presença. Epicteto dizia, não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Podemos aplicar isso também ao tempo. Não é o tempo que nos assusta, mas a maneira como o percebemos. A consciência estoica sobre o tempo nasce da humildade. Humildade de reconhecer que não o controlamos, mas que podemos dar sentido a cada fração dele. Sêneca advertia em uma de suas cartas a Lucílio: vivemos como se fôssemos imortais, desperdiçando o presente e ansiando pelo futuro. Mas o tempo que tememos perder já está sendo perdido, porque o negligenciamos. Essa negligência é a raiz da sensação de vazio que tantos sentem ao envelhecer. Não é a idade que pesa, é o arrependimento pelo tempo não vivido com verdade. Você já notou como as pessoas mais serenas em relação à passagem do tempo não são necessariamente as que têm mais, mas as que sabem que cada dia é um presente que precisa ser usado com consciência?
O estoico vive o tempo não como uma contagem regressiva, mas como uma sequência de oportunidades de agir com virtude. Cada manhã é uma chance de recomeçar. Cada encontro é uma ocasião para exercitar paciência, bondade, coragem. Cada adversidade é uma lição embutida no cronômetro invisível da vida. O tempo, então, deixa de ser uma ameaça e passa a ser um companheiro espiritual. Ele mostra o que é passageiro, o que é essencial, o que vale o esforço e o que pode ser deixado. Com o passar dos anos, se você olhar para trás e perceber que viveu com propósito, mesmo que tenha errado, mesmo que tenha sofrido, o tempo não lhe parecerá inimigo, mas cúmplice. Ele foi o cenário da sua construção, mas se olhar e perceber que desperdiçou seus dias com raiva, orgulho, pressa, disputas inúteis, então sim, o tempo parecerá cruel, porque ele apenas espelha o que você lhe entregou. Distração, resistência, medo. O envelhecimento na filosofia estoica é um convite à lucidez. Não é um declínio, mas uma revelação. É quando a alma, despida das ilusões da juventude, começa a enxergar o que realmente importa. Quando você é jovem, o tempo parece infinito. Por isso, ele é desperdiçado em excessos e ansiedades. Mas quando o horizonte começa a se estreitar, surge uma nova percepção, o valor do instante. O estoico não teme o fim. Ele teme apenas não ter vivido com virtude enquanto teve a chance. Virtude aqui não é perfeição moral, mas coerência entre o que se é e o que se faz. É viver de tal forma que, ao olhar para trás, não se tenha vergonha de ter desperdiçado os próprios dias com futilidades. Marco Aurélio, já envelhecido e doente, ainda escrevia todas as manhãs para si mesmo: levante-se, alma. Você foi feita para suportar a vida, não para lamentá-la. Essas palavras, escritas por um imperador que sabia que a morte se aproximava, são o testemunho da aceitação mais profunda, a de que o tempo é um aliado da alma disciplinada. Se o tempo é o espelho, o estoico busca refletir serenidade. E o segredo dessa serenidade é simples: viver de modo que o amanhã, quando vier, não precise ser temido. Viver de modo que o presente, enquanto durar, seja suficiente. E é nesse ponto que chegamos à última reflexão deste episódio. A sabedoria de envelhecer não está em tentar frear o tempo, mas em caminhar junto com ele, com leveza, dignidade e gratidão. Há um instante na vida em que o ser humano finalmente compreende: a corrida acabou. Não há mais por que tentar provar nada a ninguém. Não há mais por que se comparar nem se apressar. Esse instante não é marcado por um aniversário, nem por uma data no calendário. Ele chega silencioso, como uma manhã calma depois de uma longa tempestade. É quando você percebe que a sabedoria não está em ter vivido muito, mas em ter aprendido profundamente. O estoicismo ensina que o envelhecer é a fase da colheita, não da glória, mas da lucidez. E essa lucidez é o verdadeiro prêmio de quem entendeu o tempo. Sêneca escreveu em uma de suas cartas: a vida é longa o bastante se a soubermos usar bem. Essas palavras carregam um poder libertador, porque a questão nunca foi quanto tempo temos, mas como o usamos. Muitos envelhecem com o peso do arrependimento. O arrependimento de não ter amado o suficiente, de ter guardado rancores inúteis, de ter vivido mais para os outros do que para si mesmos. Outros, porém, chegam a essa mesma etapa com serenidade. Não porque foram perfeitos, mas porque compreenderam que cada erro também foi parte da sua evolução. Eles não lamentam o tempo que passou, eles o honram. Há uma diferença profunda entre envelhecer e apodrecer no tempo. O primeiro é um processo de amadurecimento, o segundo, de resistência. O estoico aceita o envelhecimento como uma arte, a arte de soltar o que já não cabe, de aceitar o que não pode mudar e de viver o que ainda pode ser vivido com leveza. Essa leveza não vem de negar a realidade, mas de compreendê-la.
de perceber que nada dura para sempre e que é justamente isso que torna a vida preciosa. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece é natural. Se o tempo o trouxe, é porque é hora de enfrentá-lo. Quando aplicamos isso à passagem dos anos, entendemos algo essencial. O envelhecer é natural e resistir a ele é o mesmo que lutar contra o mar. Você pode tentar, mas só se cansará mais rápido. A força do sábio está em flutuar nas ondas do tempo, sabendo que cada fase da vida tem sua própria beleza, sua própria sabedoria, sua própria tarefa espiritual. O jovem aprende a agir, o adulto aprende a sustentar, e o ancião, o que compreende, aprende a deixar fluir. E talvez, nesse fluir, esteja o ponto mais elevado do estoicismo: a aceitação do ciclo natural da vida. A aceitação aqui não é resignação, não é deixar a vida me levar. É o contrário, é caminhar de cabeça erguida, em paz com o tempo, sabendo que a impermanência é o maior mestre da alma. O tempo ensina o que o orgulho jamais permitiria aprender. Ele mostra que o que um dia foi urgente, agora parece irrelevante. Mostra que as brigas que tanto nos feriram não mereciam tanto esforço. E que as pessoas que amamos deveriam ter sido abraçadas por mais tempo, com mais presença. Essas percepções chegam com os anos, mas só se tornam sabedoria quando você as transforma em gratidão, não em culpa. Gratidão pelo que viveu, gratidão pelo que perdeu e o fez crescer. Gratidão até mesmo pelo tempo que errou, porque foi ele que lapidou a consciência que hoje você tem. Sêneca escreveu: viva como se cada dia fosse uma vida inteira. Essa é a síntese da vida sem arrependimentos, porque aquele que vive cada dia como se fosse o último, não teme o último quando ele chegar. O tempo que você ainda tem, por menor que pareça, é o suficiente para viver com plenitude, se for vivido com verdade. O estoico não vive contando os dias, ele vive contando virtudes. Quantas vezes conseguiu manter a calma? Quantas vezes escolheu o perdão? Quantas vezes permaneceu firme diante da dor? Essas são as medidas da verdadeira longevidade. Porque viver muito não é acumular anos, é acumular significado. A velhice estoica, portanto, não é melancólica, é luminosa. É o momento em que o homem ou a mulher, olhando para o espelho, já não se reconhece apenas pelas marcas do rosto, mas pela leveza do olhar. O olhar de quem finalmente entendeu que o tempo não levou nada, ele apenas revelou o essencial. E se há uma imagem que sintetiza o que é envelhecer com serenidade, é esta: um pôr do sol calmo, de cores quentes e suaves, que não luta contra a noite, porque sabe que amanhã um novo dia nascerá. Talvez não para ele, mas para o ciclo da vida que segue. Esse é o espírito do estoico diante do tempo, a entrega consciente ao fluxo do que é natural, sem desespero, sem apego, sem medo. O tempo que você ainda tem é o tempo que importa. Use-o com sabedoria, com presença, com bondade. E quando o último instante chegar, que você possa olhá-lo nos olhos e dizer: não te temi, tempo, fui teu aprendiz. Respire fundo agora, sinta o seu tempo. Ele está aqui, neste instante, e é nele que toda a eternidade se concentra. Se você chegou até aqui, respire, simplesmente respire. Perceba o ar que entra, o ar que sai. E entenda, isso é o tempo. Não o tempo do relógio, o tempo da vida. O mesmo tempo que um dia você quis controlar e que agora, talvez, esteja aprendendo a respeitar. O tempo que você ainda tem é o suficiente para tudo o que realmente importa. Não para viver 1000 vidas, mas para viver a sua, com presença, profundidade e dignidade. Não olhe para o passado com amargura. Ele cumpriu o seu papel. Ele foi o chão onde você aprendeu a se levantar, o espelho que refletiu suas falhas e o campo onde floresceram as sementes que hoje te tornaram quem é. E se houver dor quando lembrar do que foi, permita que ela te atravesse sem te prender. A dor
é o eco do aprendizado. Ela vem, fala e vai embora. O que fica é a sabedoria. Você não perdeu tempo. Você apenas aprendeu o que precisava aprender, da forma que foi possível naquele momento. A maturidade estoica nasce exatamente disso, da capacidade de olhar para trás sem querer apagar nada, mas com o coração sereno de quem entende que tudo foi necessário. Sêneca dizia: não é que tenhamos pouco tempo, é que o desperdiçamos. Mas o que ele queria dizer não era um aviso cruel, era um convite à consciência. Um lembrete de que a vida é generosa com aqueles que a vivem acordados, que enxergam beleza no simples ato de estar vivos, que sentem gratidão até mesmo pelos dias cinzentos, porque sabem que até eles têm algo a ensinar. Você ainda tem tempo, tempo para pedir perdão, tempo para se perdoar, tempo para dizer eu te amo, tempo para recomeçar, tempo para deixar o coração descansar da guerra que ele mesmo criou. O tempo que você ainda tem não está à sua frente, ele está aqui, neste segundo, porque o presente é o único instante em que o tempo realmente existe. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: não viva como se fosse viver 10.000 anos, a morte te segue. Enquanto viver, enquanto for possível, ser bom, simples, profundo e desafiador. Talvez seja esse o verdadeiro sentido do tempo. Não contar os dias, mas torná-los bondosos, úteis, humanos. Cada segundo é uma oportunidade de se tornar mais sábio, mais leve, mais inteiro. E mesmo que a vida não tenha sido justa o tempo todo, ela ainda pode ser bela, porque a beleza não está no que acontece, mas em como você escolhe olhar. Então olhe para o tempo não como um inimigo, mas como um velho amigo que te acompanhou por todas as fases e que agora te convida a caminhar mais devagar, não por fraqueza, mas por sabedoria. O envelhecer não é um fim, é um retorno à essência, um reencontro com a simplicidade, com o silêncio, com a alma. E quando chegar o dia em que o corpo cansar e o tempo disser que é hora de parar, que você possa sorrir, sabendo que viveu com coragem, com propósito e com serenidade. Afinal, viver bem não é nunca cair, é aprender a levantar com mais calma e mais consciência a cada vez. Se essa mensagem tocou algo dentro de você, se alguma lembrança despertou ou uma paz silenciosa nasceu, então esse tempo que passamos juntos já valeu a pena. Porque talvez essa seja a maior dádiva do agora, compartilhar presença. E eu quero te agradecer por isso, por ter ficado até aqui, por ter me permitido entrar nos seus pensamentos e por estar disposto a olhar para o tempo de um novo modo. Não como algo que se perde, mas como algo que se vive. Se essa reflexão fez sentido, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você continua caminhando comigo em busca de mais clareza, mais serenidade e mais força interior. Escreva nos comentários o que mais te marcou nessa reflexão. Se não souber o que escrever, digite apenas gratidão pelo que vivi. Assim saberei que você ficou até o fim, que o tempo que dedicou a este vídeo foi um tempo de alma, não de relógio. Obrigado por estar aqui. Cuide do seu tempo, honre o que passou, viva o que ainda existe. E lembre-se, a calma é o triunfo de quem entendeu o tempo. Nos vemos no próximo vídeo.